Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. A gente segue na nossa maratona de estudos aí da NBR 5410 de 2008, tá pessoal? Instalações elétricas de baixa tensão, com foco aí na área de engenharia civil, beleza? O que acontece? Nós gravamos aí 4 aulas de teoria, tá certo? Já gravamos 2 de questões e pessoal, eu tô com uma proposta pretensiosa hoje, tá? Eu quero excluir essa aula 63 aqui, e em lugar de responder 20 questões na 62 e na 63, responder 40 questões na 62. Então, assim, eu sei que vai ser exigente, vai demandar muito da voz, pode ser que o vídeo seja de 2 horas, mas eu quero encerrar isso logo, então a gente vai mandar ver, tá? Eu quero pedir a você desde já que, caso você ache que eu esteja falando devagar demais, você pode vir na engrenagemzinha aqui embaixo e colocar na velocidade 2, pegar uma água, um cafezinho, afinal, um cérebro hidratado é um cérebro que pensa melhor, e um cérebro com uma cafeína, ele fica mais veloz também, certo? Então vamos pro jogo, pessoal. Eu tô aqui com um caderno, tá? Esse caderno tá com 120... Tava com 123, eu tirei uma porque era da parte de NR10, não propriamente da 5410, a parte de NR10, que é o serviço não regulamentador do Ministério do Trabalho para serviços em instalações elétricas. Eu quero fazer uma playlist à parte, tá? Explicar um pouco da teoria dela e gravar umas aulas também, eu acho que vem logo na sequência, eu vou estudar e ver direitinho como vai ficar. Mas por enquanto é isso, tá? A ideia é responder da 61 a 100 aqui, conteúdo da 5410. E vamos pro jogo, pessoal. Não tem muito o que pensar não, tá? Compartilha esse vídeo aí, vamos pra frente, vamos pro jogo. De acordo com a 5410, para iluminações elétricas de baixa tensão, as seções mínimas para condutores em cobre para circuitos de iluminação e de tomadas de uso geral são respectivamente, pessoal, a seção mínima para o circuito de iluminação e tomada, ou seja, iluminação e força, é 1,5 mm e 2,5 mm lá na tabela 57. Né? Tô com o nosso resumo aberto aqui, vamos dar a checada. A tabela, essa aqui, vai ser uma dessas tabelas, tá pessoal? Essa aqui, ó, maravilha. Aqui está. Errei, não é essa, mas a gente vai encontrar que é. Me dá só um instante. Só um instante, essa tabela tá por aqui. Eu sei que para iluminação, pessoal, 1,5, tá? E caso o cabo seja de alumínio, será de 16 milímetros quadrados. E para força é 2,5, e se o cabo for de alumínio, será, aqui está, finalmente. Vejam só, tabela 47, circuito de iluminação, 1,5 milímetro quadrado. Essa unidade aqui está em milímetros quadrados, 1,5 milímetro quadrado caso seja de cobre, caso seja de força 2,5 milímetros quadrados, e circuitos de forças para condutores nus será 10 milímetros quadrados para cobre e alumínio 16, tá? Pessoal, é isso, então aqui está o nosso gabarito já, tá? Esse AWG é American Wire Gauge, ou medição americana de cabos, tá? O de 1,5 é 16, o de 2,5 é 14, a gente pode confirmar isso aqui em uma tabela que foi deixada. É interessante, pessoal, que esses condutores principais, a gente saibam quais são eles, tá? Ó, 16, 1,5, de 14, 2,5, de 12 é o de 4, de 10 é o de 6, de 8 é o de 10 milímetros, tá? Isso aqui é passando do milímetro quadrado para o código americano, para o código de denominação americano. E vamos para o jogo, pessoal. Tá aqui, sexagésima segunda. Vamos lá. 5410, a seção mínima de um condutor fase, isolado e de cobre para alimentar um circuito de tomada. Tomada é o que, pessoal? Circuito de força. Circuito de força com a seção mínima, 2,5 milímetros quadrado. Não é isso? A gente acabou de ver. Adiante, 63. Preencha a lacuna no texto a seguir com a alternativa correta, tendo como base os temas das 5410. De acordo com essa norma, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado a equipamento com corrente nominal superior a 10 ampere, tá? 10 ampere, a gente discutiu isso, pessoal, lá nas aulas de teoria, tá? 10 ampere, amperes, né? 10 amperes será 10, quer dizer, tomada de uso específico para a tomada para alimentar equipamento com corrente nominal superior. Corrente nominal que fala aqui, pessoal? Corrente nominal, isso mesmo, superior a 10 amperes, a gente vai ter uma TUI, tá? Uma tomada de uso especial, tá aí 10 milímetros o nosso gabarito. Eu tô falando mais suave, pessoal, para não gastar muita voz. Vocês verão que esse vídeo aqui, as questões são simples, eu espero que em 1h30 a gente acabe, mas pode ser que a gente leve 2 horas aí, então vou tentar poupar um pouco mais. Além disso, a gente vem da maratona de outros 6 vídeos aí de pelo menos 1 hora, então a garganta começa a ficar um pouco arranhada, tô tentando dar uma poupada. Mas vamos adiante. Com base na figura que representa o projeto de instalações elétricas de uma residência, julgue o próximo item.
projeto apresentado possui 4 interruptores three-way. Pessoal, qual a simbologia do interruptor three-way? É aquele círculo completamente preenchido, né? Quantos círculos completamente preenchidos nós temos aqui? Ó? 1, 2. São 2 interruptores three-way apenas, tá? Não são 4, conforme diz aqui o enunciado. Portanto, está incorreto. A gente segue adiante. Vamos para o jogo. 65ª. Na figura a seguir, são mostrados exemplos de um dispositivo de proteção muito utilizado em instalações elétricas residenciais e comerciais. Assinale dentre as alternativas aquela que corresponde a todas as funções desse dispositivo. Pessoal, que dispositivo é esse? Nós temos disjuntores termomagnéticos, não é isso? Quais as principais funções, ou quais todas as funções desse dispositivo? Somente proteger contra curto-circuito? Não, contra sobrecorrentes também, é ou não é verdade? Somente proteger contra sobrecorrentes? Não, contra sobrecorrentes e curto-circuitos também. Proteger contra sobrecorrentes e curto-circuito. Opa, começou a ficar interessante. Desligar e seccionar um circuito qualquer? Também, né, pessoal? Também. Mas não somente isso, ele protege contra sobrecorrentes e curto-circuito. Detectar uma fuga de corrente na instalação? Não, pessoal, quem vai detectar fuga são os dispositivos DR, os dispositivos diferenciais residuais. Portanto, ainda que o disjuntor possa ser um dispositivo de manobra também, para seccionar um circuito qualquer, a que está mais completa é a letra C, é o nosso gabarito. Não é verdade? 66ª. Em uma determinada instalação elétrica, pretende-se acionar uma lâmpada a partir de 2 pontos distintos. Para tal, deve-se utilizar um interruptor de 2 seções. Pessoal, isso aqui é uma questão simples, né? 2 interruptores three-way ou interruptor paralelo, a partir de 2 pontos. Pessoal, se fossem 3 ou mais pontos, aí a gente já entraria a resposta já envolveria um interruptor four-way ou interruptor intermediário, tá? Mas nosso gabarito aqui é letra E. Interruptor de 2 seções, não, tá? 2 interruptores simples. 2 interruptores simples, eles não vão se comunicar um com o outro, não vai estabelecer o paralelismo necessário aí para que a gente acione essa mesma lâmpada de distintos pontos. Gabarito letra E. 67ª. 5410, o ponto de uma linha elétrica destinada à conexão de equipamento de utilização, denomina-se, pessoal, eu vou conectar um equipamento de utilização naquele ponto. Qual o nome desse ponto? Ponto de utilização. Tá? E conforme a gente pode ver aqui ó, nos comentários, ponto de entrega. O que é um ponto de entrega? É o ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade, a Celma, a Celtins, a Celpa, tá? a concessionária de energia elétrica, tarará. Então, o ponto de entrega é o ponto de conexão do sistema elétrico da empresa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da UC, da unidade consumidora, que delimita as responsabilidades da distribuidora definidas pela autoridade reguladora. O ponto de entrada, aqui tem um parênteses, eu acho que isso aqui é um grifo do próprio Rômulo Passos, tá? Ponto que uma linha externa penetra na edificação, é o ponto de entrada. Ponto de utilização, ponto de uma linha elétrica destinada à conexão de equipamentos de utilização, 3.45 está aí, e o ponto de tomada será o quê? Ponto de utilização em que a conexão do equipamento a serem alimentados é feita através de tomada de corrente. Ponto de tomada, tá? Ponto de utilização, ponto de entrada, a questão aqui cobra pra gente a definição de ponto de utilização, tá lá na 5410 3.4.5. Outra coisa, pessoal, que eu quero mostrar, lá naquela questão de 10 amperes, tá? Essa questão aqui, ó. Tem um texto aqui também que fala, trecho da norma, ó, superior a 10 amperes deve constituir circuito independente e deve ser chamado de tomada de uso específico. Não pode estar a uma distância superior a 1,5 metros do aparelho, tá? Essas tomadas de uso específico. Aí aqui, ó, o Cristiano Ronaldo, que é um colega concurseiro, ele é um grande candidato também da área da engenharia civil, ele tem muitas questões respondidas, tá? Ó, o perfil dele aqui, ó. Ele não tem a quantidade de questões, mas o sujeito, ele comenta muitas questões. Adiante. Aqui, ó, aí a gente tem o trecho da norma, tá lá no 9.5.3.1. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Procede, pessoal? Procede sim, tá? Procede sim. Mas que a gente tem na 64ª, adiante. Isso aqui nós já respondemos, né? Já respondemos, vamos para a que não respondemos. De acordo com a 5410, são considerados como baixas tensões aquelas de até 1 kV, tá, pessoal? 1 kV em corrente contínua. Corrente contínua não, pessoal, perdão. Em corrente alternada, em que a taxa de alternância da corrente é 400 Hz ou menor. Tá? O máximo é 400 Hz e a diferença de potencial, ou a tensão, deve ser máxima de 1 kV ou 1000 volts, tá? Se for corrente contínua, 1500. Lembrar que corrente contínua é 1500, tá, pessoal? Lembrar disso. Lembrar disso. Todos esses outros aqui, ó, já entram na parte de média tensão. Aqui, ó,
Mesmo que dissesse... aí, enfim, adiante. Tá. Analise a instalação elétrica apresentada pelo seu diagrama unifilar na planta baixa a seguir. Assinale a opção que especifica corretamente os circuitos da instalação elétrica apresentados acima. Assinale a opção que especifica corretamente os circuitos da instalação elétrica apresentada na figura acima. Então, a gente vai deixar aqui, pessoal, para fazer uma análise melhor, tá? E vamos julgar as alternativas. Então, circuito 1, 4 tomadas de correntes baixas, 4 tomadas de correntes baixas e uma de uso específico. Aí é o que a gente vai checar aqui agora, tá? Ó, circuito 1, a gente tem uma tomada, circuito 1, 2 tomadas, circuito 1, 3, 4 tomadas no circuito 1, e de fato, pessoal, seta branca é o quê? Seta branca é tomada baixa, tá? Seta branca é tomada baixa. Então, de fato, no circuito 1 nós temos 4 tomadas baixas de tensão baixa também, tá? Ó, corrente baixa, 4 tomadas de corrente baixa, essa parte está certa, tá? Vamos ver a segunda parte. Circuito 2, 3 lâmpadas comandadas por interruptores simples de uma seção. Nós temos 3 lâmpadas de fato em toda essa planta aqui, mas veja, essa lâmpada está no circuito 2 e essa lâmpada aqui está no circuito 3. Então não são 3 lâmpadas no circuito 2, tá? São apenas 2 lâmpadas no circuito 2 e uma lâmpada no circuito 3. E elas são comandadas de fato por um mesmo comando, tá? Ó, comando A, comando A, comando A. Adiante. Então isso aqui não procede por quê? Porque fura ao dizer que o circuito 2 tem 3 lâmpadas à medida que tem apenas uma. Circuito 3. Uma lâmpada comandada por 2 interruptores intermediários. Vamos ver essa parte. Circuito 3. Opa, isso aqui eu posso fechar? O que aconteceu? Eu pressionei Home? Acho que eu pressionei Home. Foi. Me dá só um instante até voltar à próxima questão. A questão que resolvíamos. Essa aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Então diz que o circuito 3 é uma lâmpada comandada por 2 interruptores intermediários. O circuito 3 está aqui, mas não são 2 interruptores intermediários, pessoal. Ó, a lâmpada está aqui, o ponto de luz, tá? Circuito 3, e ela é comandada por 2 interruptores paralelos e um interruptor simples, tá? E um interruptor simples. Não procede isso. Já está errada essa parte. Vamos ver se a segunda parte está correta. Circuito 4, uma tomada de corrente baixa de uso específico de 2 kW. De fato, circuito 4, nós temos aqui uma tomada baixa de uso específico, e sim, de 2 kW, mas a primeira parte da alternativa não procede. Circuito 2, duas lâmpadas comandadas por interruptor simples de 2 seções. E no circuito 4, uma tomada baixa de corrente de uso específico. Essa segunda parte aqui, ela procede, tá? Assim como procede a segunda parte da alternativa B, mas a primeira parte está incorreta. Veja só, circuito 2, duas lâmpadas comandadas por um interruptor simples de 2 seções. Aqui, ó, nós temos 2 lâmpadas de fato no circuito 2, mas elas não são comandadas por 2 interruptores simples de 2 seções. Elas são comandadas por 2 interruptores paralelos, tá? E um interruptor simples de uma única seção. Então não procede a letra C. Circuito 1, 4 tomadas de correntes baixas. Circuito 3, uma lâmpada comandada por 2 interruptores paralelos de uma seção. Pessoal, aqui, ó, no circuito 1 nós já contamos, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 tomadas de correntes baixas, tá? Ligadas ao circuito 1, essa parte está certa. Aí diz que o circuito 3 é comandado por 2 interruptores paralelos de uma seção. Tá certo isso? Tá certo. 2 interruptores paralelos de uma seção, só que tem um porém, né, pessoal? Não está completamente certo isso. Porque se a gente pensar, ainda que a lâmpada do circuito 3 esteja no circuito 3, ela também é comandada por esse interruptor aqui, uma vez que ela está no A também, tá? Uma vez que ela está aqui no comando A também. Então, assim, é a menos errada e a letra D, e é o nosso gabarito. Aí, nosso gabarito. Vamos para a próxima, vamos para o jogo. A gente tem 40 questões para resolver. Agora que vamos responder a 10ª, então a gente tem outras 30 na caminhada. Vamos pisar fundo. A 5410 recomenda a adoção de cores no encapamento isolante dos condutores. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. Estamos procurando a errada aqui. Condutor fase preto, posso usar, tá, pessoal? Condutor neutro azul claro é o que eu devo usar. Fase eu posso usar preto, agora neutro eu devo usar, tá? Azul claro. Condutor PE, azul claro no aterramento. Pessoal, o condutor PE é Protected Earth, tá? O símbolo para proteção terra, ou seja, o terra, né? O nosso terra. Eu não vou usar azul claro no terra, eu vou utilizar ou verde e amarelo ou a verde simplesmente. Condutor terra, verde, na verdade essa é a nossa resposta, né? Porque estamos procurando a incorreta. Condutor terra, verde ou amarelo, procede. Isso aqui está fora porque a gente está procurando a incorreta, o nosso gabarito é a letra C. Vamos adiante, pessoal, tratar de fechar isso aqui.
Observar o desenho abaixo, que é um exemplo de quadro de distribuição para fornecimento bifásico. Beleza? Beleza. Aqui nós temos as duas fases, o neutro, o terra, maravilha. O BEP, barramento de potencialização principal, barramento do neutro. 2 disjuntores bipolares, 4 disjuntores monopolares ou disjuntores unipolares, em que as fases são conectadas nesses dispositivos. Disjuntores termomagnéticos. Atenção, assinalar a alternativa que apresenta o número do disjuntor diferencial residual. Pessoal, eu disse para vocês que nós temos o disjuntor e nós temos o IDR, o interruptor diferencial residual. Mas eu posso fazer uma fusão do interruptor diferencial residual e dos disjuntor, tá? E do disjuntor. E esse DR mais o disjuntor, eu vou chamar ele de DDR, que vai ser disjuntor diferencial residual, que é justamente esse item 4 aqui, tá? Esse cara, ele vai captar tanto as fugas quanto as sobrecorrentes e curtos circuitos e vai secionar fornecimento. Portanto, nosso gabarito é letra D, 4, tá? 4. Adiante. 72ª. 5410 fixa as condições necessárias que as instalações elétricas residenciais e prediais devem obedecer a fim de garantir o seu fornecimento adequado, segurança e conservação. Com relação às instalações elétricas residenciais e prediais de baixa tensão, a alternativa correta é, vamos lá pessoal, analisar cada uma delas. Estamos procurando pela correta, isso mesmo. Fios condutores de alumínio podem ser utilizados normalmente tanto em instalações elétricas residenciais como em comerciais, exceto nos circuitos de aterramento de proteção, que deverá ser obrigatoriamente de cobre. Pessoal, a gente vai analisar as demais, mas salvo engano, há necessidade de se ter uma preferência pelo cobre mesmo nos circuitos, nos condutores para o aterramento, tá? Portanto, aqui diz que podem ser utilizados normalmente, tanto em instalações elétricas residenciais como comerciais, exceto nos circuitos de aterramento de proteção, que deverá ser obrigatoriamente de cobre. Na verdade, a letra A, ela diz justamente isso, né? A letra A, ela não fala que se deve usar cobre em aterramento. Ela fala que eu posso usar nos circuitos normais, mas no aterramento eu devo usar cobre. Eu acho que vai ser essa aqui, viu, pessoal? A gente vai checar as demais. Aparelhos de ar-condicionado exigem uma bitola mínima para o fio condutor de fase de 10 mm. Isso aqui não procede não, tá, pessoal? Vai depender. Posso ter sim um condicionador de ar gigantesco alimentado por um condutor de 10 mm quadrados? Posso. Mas o que vai determinar é a potência dele. Se a potência dele exigir, uma coisa eu asseguro a vocês. Um condicionador de ar tipo split desses residenciais normais, ele de longe demanda 10 mm, tá? 10 mm para alimentar ele. Se for uma de 9, de 12 mil, você consegue alimentar com um cabo de 2,5 tranquilamente, tá? Agora, se for uma de 18 mil, 22 mil BTU, aí já pode pedir um cabo 4 mm, mas você vai ter de analisar a potência nominal, tá? Potência nominal e a corrente. E obter aí a seção do seu condutor. A seção mínima do fio condutor de fase para circuitos de iluminação de quartos e salas residenciais é de 1,5 mm² e para tomadas de uso geral é de 2,5 mm². Pessoal, a seção mínima do fio condutor de fase para circuitos de iluminação de quartos e salas residenciais é de 1,5 mm² e para tomadas de uso geral é de 2,5 mm². Pessoal, isso aqui parece estar certo, tá? Parece estar certo, porque de fato, iluminação eu uso 1,5 mm² e tomadas para circuitos de força, tomadas de uso geral, sim, eu posso utilizar 2,5 mm². Mas não é só para quartos e salas, para cozinha também. Vamos deixar isso aí aberto. As cores verde ou vermelha são utilizadas para identificar condutores vivos ou fases. Errado, eu não utilizo nunca utilizo verde para identificar fase, tá? A menos que, sei lá, você precise de energia e seja o único condutor e se você não ligar, você vai morrer. Aí sim, você não vai ligar para o código, né? Mas se você estiver fazendo uma instalação, tarará, tarará, você não pode utilizar verde para fase. No circuito elétrico, a seção do fio condutor neutro será sempre igual ao do fio condutor de fase, independentemente do tipo do circuito. É errado, pessoal. Você pode ter o condutor neutro tanto menor que os condutores fases, quanto maior. Tá lá na norma. A gente, enfim, não vou mostrar agora porque a gente está correndo contra o relógio aí, mas a gente pode ter o neutro tanto menor quanto maior. Tá? Tem a terceira harmônica lá. Quando você tem um circuito trifásico ligando o motor, vai entrar a tal de uma terceira harmônica, que pode ser que o neutro haja necessidade de um neutro ser superior. No circuito elétrico, a seção do fio condutor neutro será sempre igual ao do fio condutor de fase, independentemente do tipo de circuito. Isso aqui está errado. Pessoal, a gente fica entre A e a C, tá? A gente fica entre A e a C. Vamos dar uma analisada nelas novamente. A seção mínima do circuito condutor de fase para circuitos de iluminação de quartos e salas residenciais é de 1,5 mm² e para tomadas de uso geral é de 2,5 mm².
Tá certo, tá, pessoal? Essa letra C tá certa. Essa letra C tá certa. Não consigo encontrar erro nela, não. A seção mínima do fio condutor de fase para circuito de iluminação de quartos e salas residenciais, porque estaria errado se dissesse assim, para fio condutor somente de salas e quartos. Mas é como se, aqui a situação é como se eu dissesse o seguinte, o gato é um felino, né? O gato é um felino. Eu não estou dizendo que todo felino é um gato. Eu estou dizendo que o gato é um felino. Então aqui, ó, eu estou dizendo que para o circuito dos quartos de iluminação, eu devo utilizar 1,5. Tá? Eu não estou dizendo que somente o circuito dos quartos deve utilizar 1,5. Eu acho que essa C está certa, eu espero que você tenha entendido a lógica no que eu quis dizer. Pessoal, fios condutores de alumínio podem ser utilizados normalmente tanto em instalações elétricas residenciais como em comerciais, exceto no circuito de aterramento de proteção que deverá ser obrigatoriamente de cobre. Será que eu posso, pessoal, utilizar alumínio no circuito de aterramento? Será que eu posso? Será que eu posso? O que a gente vai descobrir. Pessoal, eu vou de C. Vamos ver o que vira. Tá certo, tá? Tá certo. Vamos ver o trecho da norma. A letra A está errada, ou seja, eu não posso... Ou seja, eu posso utilizar alumínio para o aterramento. Tá? Vamos ver aqui, ó, seções mínimas. Sinalização e controle, iluminação 1,5, força 2,5, ar-condicionado 2,5, mínimo de 2,5, tá? Fogões elétricos mínimos de 6 milímetros. Vamos ver se a gente acha algum comentário de um outro colega. Comentário baseado na 5410, versão corrigida de 2008. Fios condutores de alumínio podem ser utilizados normalmente tanto em instalações elétricas residenciais como comerciais. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Essa é a parte errada. Na verdade, não se pode usar normalmente para edificações comerciais, porque há exigências simultâneas quanto à seção nominal, a instalação e a manutenção e a densidade de ocupação e percurso de fogo. Mesmo edificações residenciais de alta densidade de ocupação e percurso de fuga longo não podem utilizar condutor de alumínio. Olha só, pessoal. Olha só. Na verdade, não é permitido em qualquer circunstância o uso de condutor de alumínio nessas edificações, como tais condições de fuga, alta densidade de ocupação e percurso longo, exceto nos circuitos de aterramento de proteção que deverá ser obrigatoriamente de cobre. Errado. Realmente não é recomendado utilizar alumínio no aterramento. Para isso, a norma indica o aço e o cobre por opções. Tá? Aço e cobre. Já para a potencialização é possível usar alumínio, além de aço e cobre. Pessoal, então, pelo que eu entendi, a gente deve evitar o uso de condutores de alumínio em edificações comerciais e residenciais, devido a essa alta densidade, em função dessa alta densidade de ocupação e percurso longo, tá? E sim, não é recomendado o uso, deve-se usar aço e cobre. Fica o registro aí, tá, pessoal? Fica o registro, uma questão da elétrica, eu acho que essa questão é da elétrica, ó. Na verdade, de engenheiro civil, Federal do Mato Grosso do Sul, veja só, Federal do Mato Grosso do Sul. Mas tá aí, fica o registro. 73ª. Aqui a gente tem um diagrama unifilar. Abrir esse novo aqui. Tá aqui, maravilha. A respeito da forma de comando dos pontos de luz na instalação elétrica apresentada na figura. Assinale a opção que apresenta corretamente o número total e o respectivo tipo dos interruptores existentes. Então vamos lá, vamos contar os interruptores. Vejam só, aqui eu tenho um interruptor simples de 2 seções, aqui eu tenho um interruptor simples de 1 seção e um outro interruptor simples de 1 seção. Então no total são 2 interruptores simples e um interruptor de 2 seções. 2 interruptores simples de 1 seção e um interruptor simples de 2 seções e gabarito letra A, a gente já adianta, tá? Em consonância com a NR10, pessoal, NR10 não deveria estar aqui, né? Mas já que está, vamos lá. É porque eu fui salvando umas questões, tanto de 5410 quanto de NR10. A norma de segurança, serviço de instalações elétricas. Dando um gole na água aqui. Vamos adiante. Tá. De acordo com a NR10, julgue o item que se refere a trabalhos que envolvem alta tensão, AT. Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT não podem ser realizados individualmente. Tá certo, pessoal. Por que não pode ir um cara sozinho, pegar uma escada, subir no poste lá, colocar uma espora, um cinto? Por que ele não pode fazer isso sozinho? Porque, pessoal, se ele tomar uma descarga, ele vai ficar fritando lá até alguém passar e se dar conta, tá? Enquanto que se tiver alguém junto dele ali, vai poder interromper, vai poder chamar socorro, tomar uma atitude, tá? Então, de fato, não se deve realizar serviço em alta tensão individualmente para que, enfim, tenha um companheiro na situação de um sinistro, tá? 75ª.
A 5410 define os requisitos mínimos para os pontos de tomada. Vamos dar uma checada aqui e julgar essas alternativas. Em halls de serviço, salas de manutenção e salas de equipamento, tais como as casas de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral. Aos circuitos terminais respectivos deve ser atribuída uma potência de no mínimo 10 VA. Errado, pessoal. Halls de serviço, sala de máquina, casas de equipamentos, etc., deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada de uso geral, sim, mas aos circuitos dessa tomada de uso geral deve ser atribuída uma potência de 100, de 1000 VA, tá? De 1000 VA e não de 10 VA. Portanto, a gente corta a número 1. Quem tem a número 1? Letra B, a letra C e a letra E. A gente fica já com uma chance de 50% de acerto se fosse um chute aí, tá? Mas aqui a gente trabalha com consciência. Então, vamos lá. Os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 0,2 metros do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado. Pessoal, pode ficar até 1,5, tá? Pode ficar até 1,5, a 2 também está errada, portanto, nosso gabarito restou quem? Restou a A. Vamos ver se a 3 de fato está correta como a gente suspeita. Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, deve ser a ele atribuída uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Isso aqui está certo. Item da norma. Qual o item da norma? Aqui está. Ó. O item... não tem, né? Não tem. Mas, enfim. Adiante. Vamos tocar para frente. Próxima questão. 76ª. No dimensionamento de condutores e eletrodutos em uma instalação elétrica, caso haja 3 ou mais condutores presentes dentro de um eletroduto, a taxa de ocupação do mesmo não deve ser superior a 40%. Procede isso aqui, pessoal? Procede sim, tá? Procede sim. Lembra da regra 534. 53% para um condutor, 31% para 2 condutores e 40% para 3 ou mais condutores. É justamente o que a gente tem na letra A. Vamos ver o erro das demais rapidinho? Caso a taxa de ocupação de um eletroduto seja superior a 70%, deve-se reduzir a corrente de projeto. Pessoal, não vou sequer ler isso aqui, porque é só a banca falando nonsense, tá? A banca falando nonsense daquilo que diz respeito à norma. De acordo com 5410, em instalações fixas que usam condutores de cobre isolados, os circuitos de iluminação, de força e de sinalização devem ter condutores com seções mínimas em milímetros quadrados. A gente está falando de que tipo de circuito? Iluminação, que é 1,5, força, que é 2,5, e sinalização, que é meio milímetro. É justamente o que a gente tem aqui na letra C. Opa, letra D, né? Ó, letra D. Pessoal, já dá para matar só pelo conhecimento de que iluminação é 1,5 e que circuito de força é 2,5? Quem tem 1,5 e 2,5? A única que tem a sequência de 1,5 e 2,5 é a letra D, tá? E de quebra, a gente aprende ainda que os circuitos de sinalização devem ter a seção mínima em milímetro quadrado de meio milímetro quadrado, gabarito letra D. 78ª. O interruptor indicado nessa instalação é conhecido como interruptor de... Pessoal, interruptorzinho simples de uma seção, tá? Interruptor de uma seção. Tá aí, simples de uma seção ou de uma seção. Adiante. Adiante, tá? 79ª. No projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão de uma edificação, foi definido que uma determinada cozinha terá 5 pontos de tomada. Terá quantos pontos de tomada? 5 pontos de tomada. Segundo a 5410, as potências desses pontos de tomada podem ser... tá. 5 pontos de tomada onde? Em uma cozinha. Em uma cozinha. Pessoal, cozinha... 3 primeiros pontos de 600 e 2 pontos, os 2 pontos restantes, tá? Serão de 100. Isso aí a gente resolveu inúmeras questões dessa, a gente está trazendo mais uma aqui só a título de fixação mesmo. Adiante. 80ª. Acerca dos serviços de segurança das instalações elétricas nas edificações, julgue o item abaixo, à luz da 5410. Bombas de incêndio e sistemas de exaustão de fumaça são exemplos de serviços de segurança. São exemplos de serviços de segurança, pessoal? São serviços sim, tá? São serviços de segurança, isso aqui está correto. Eu errei essa questão quando resolvi a primeira vez, eu falei, não, segurança é alarme, segurança é uma outra coisa, tá? Mas não, tá certo. Tá certinho, aí está. Vamos para a próxima página. Restam só mais 20 agora, tá, pessoal? Só mais 20. A gente está com tempo bom, a gente redeu bem, como é que tá? Ó, 30 minutos de vídeo, ou seja, 1 minuto e meio para responder cada questão até agora. Adiante. Aqui, deixa eu fechar essa imagem que eu tenho aberta aqui e abrir essa outra, tá? Ó, vejam aqui, pessoal, quadro de distribuição, interruptor paralelo, tomada baixa, tá? Segue para outro ambiente. Aqui eu tenho quantos circuitos? Sai o circuito 1 e o circuito 2. Vamos ver o que a questão nos diz. Considerando a figura apresentada que ilustra parte da planta baixa de uma instalação elétrica predial em baixa tensão, julgue o próximo item. Nessa instalação, originam-se no quadro de medição
dois circuitos, cada um deles contendo um condutor fase e um condutor neutro e um fio terra. Pessoal, está dizendo que originam-se no quadro de medição. Dois circuitos. Não é, pessoal, quadro de medição. QD é o quê? QD é quadro de distribuição. Então, de fato, originam-se dois circuitos, mas não no quadro de medição, no quadro de distribuição. A gente tem um alimentador aqui, ó. Vejam, ó, neutro, fase e terra vindo 10 milímetros aí, tá? Lá do quadro de medição, que é a alimentação. Isso aqui é um quadro de distribuição parcial, tá? Se ele fosse geral, ele teria só metade dele rachurado, assim, na diagonal. E ele tá meio embutido, meio aparente, né? Difícil de dizer. Ponto de luz, mas enfim, pessoal. Tá aí, não origina no quadro de distribuição, não origina no quadro de medição, aliás, origina-se no quadro de distribuição, portanto tá errado. Só trocou uma palavrinha, tá? Cuidado com isso, cuidado. Próxima questão, 82ª. A seção dos condutores no circuito 2 é de 2,5 milímetros. Esse circuito foi dimensionado para entender exclusivamente o apresentado na figura. Pessoal, circuito 2, a imagem é a mesma, tá? A imagem é a mesma. Ó, circuito 2 está aqui, está dizendo que os cabos do circuito 2 é de 2,5 milímetros. Procede, pessoal? Procede sim, tá? Ó, neutro, fase e terra. Só que está dizendo que ele atende somente o cômodo no detalhe, né? Cadê, ó? Ó, atender exclusivamente o cômodo apresentado na figura. Errado. Olha aqui, ó, segue para o outro ambiente. Tanto o circuito 1 quanto o circuito 2, eles seguem para o próximo ambiente. A gente corta a letra... Na verdade, não corta ninguém, né? A gente só disse que está errado. Isso mesmo, está errado? Está errado. Porque ele atende outros ambientes. 83ª. O princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques elétricos especificados na 5410 podem ser resumidos, então, princípios que fundamentam proteção contra choques elétricos. Vamos lá. Partes vivas perigosas não devem ser acessíveis. Isso mesmo, não devem ser acessíveis. E massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Pessoal, tá certo, tá? Tá certo isso aqui. Não deve ser fácil o acesso, não deve ser acessível às partes vivas perigosas. A gente deve buscar isolar. Vamos ver o que as outras dizem. Partes vivas perigosas devem ser completamente acessíveis. A gente já para de ler aqui, né? Partes vivas perigosas devem ser acessíveis. Até que a gente segue a leitura. E massas ou partes condutivas acessíveis devem oferecer risco. Enfim, pessoal, risco é o que a gente não quer, né? Ao menos não risco de perda, risco de vida, risco de descarga elétrica. A gente quer risco de ganhar, de que a nossa ação valorize. A gente quer se expor a um bom risco e não a um risco de desgraça, né? Partes vivas perigosas não devem ser acessíveis, tudo bem? E massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, somente em condições anormais. Nem mesmo em condições anormais, tá, pessoal? Partes vivas perigosas não devem ser acessíveis e massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo de incêndio. Não deve oferecer perigo algum. Gabarito de fato é a letra A, tá? Gabarito de fato é a letra A. Novamente, partes vivas perigosas não devem ser acessíveis e massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em condição particular, ou em caso de alguma falha que as tornem acidentalmente vivas. Adiante. 83ª. Pessoal, só um detalhe aqui. Quando a parte se torna acidentalmente viva, a gente vai precisar de que tipo de proteção? Da proteção básica, supletiva ou da adicional? A gente vai precisar da supletiva nesse caso, né? É a definição lá. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. O princípio fundamental. O princípio que fundamenta as medidas de proteção contra choques especificados nessa norma pode ser assim resumido. Partes vivas perigosas não devem ser acessíveis e massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja em particular, em caso de alguma falha que as tornem acidentalmente vivas. 84ª. Considerando-se a instalação dos componentes de 5410, toda instalação elétrica requer uma cuidadosa e minuciosa execução por pessoas ou profissionais qualificados, de forma a assegurar, entre outros objetivos, que: número 1. As características dos componentes da instalação elétrica não sejam comprometidas durante a sua montagem. Isso aqui tá certo, pessoal? Tá certo. A gente corta quem não tem a 1, tá? A C não tem a número 1. Os componentes da instalação e os condutores, em especial, fiquem adequadamente identificados. Sim, eles devem estar adequadamente identificados. Quem não tem A2? Quem não tem A2? A letra B não tem A2. Vejam só. 3. Nas conexões, o contato seja seguro e confiável. Pessoal, se a gente pensar assim, na conexão é onde a gente vai ter uma parte viva ali, né? E está dizendo que mesmo que seja nessa conexão, o contato deve ser seguro. Eu vou deixar essa 3 em aberto aí, vamos analisar a 4.
Os componentes sejam instalados preservando-se as condições de resfriamento térmico previstas. Pessoal, resfriamento térmico faz sentido, tá? Se tem uma... Faz sentido isso aqui. Se eu tenho uma parte da instalação que se aquece, deve ser previsto o resfriamento dela também. Portanto, quem não tem A4? A letra E não tem A4. Letra E não tem A4. Os componentes da instalação suscetíveis de produzir temperaturas elevadas ou arcos elétricos que encontram-se expostos não são obrigados a eliminar os riscos associados. Pessoal, risco é a coisa que a gente menos quer, tá? E aqui está dizendo que não é obrigado a eliminar o risco. Portanto, a 5 está errada, a gente corta quem tem a 5. Estou quem? Estou a letra D. O nosso gabarito? De fato é. Eu vou deixar aí, tá? Para você dar uma pausa e dar uma lida, caso tenha ficado alguma dúvida. E vamos adiante. 85ª. O esquema elétrico a seguir representa um trecho constitutivo de um circuito de iluminação, o qual pode ser denominado como circuito parcial. Analise a alternativa que descreve o esquema elétrico a seguir. Pessoal, então o que a gente tem? Deixa eu fechar isso aqui, abrir essa outra. Tá. O que nós temos aqui? 2 pontos de luz, um interruptor simples de 2 seções, tá? Fase e neutro vindo aqui, vem aqui ó, da esquerda, vem do quadro de distribuição e segue lá para o outro ambiente, tá? Fase e neutro de novo. A lâmpada aqui tem um comando A, tem um comando B, ou seja, a primeira tecla comanda essa lâmpada, a segunda tecla comanda essa lâmpada, tudo bem? E aqui a gente tem uma janelinha, uma porta, não tem muito o que dizer aqui não, tá? Um cômodo quadrado aí, a lâmpada de 100 watts, uma lâmpada de 100 watts, aqui ó, a gente tem ó, fase, neutro e o retorno, tá? Fase, neutro e o retorno, e aqui descem os 2 retornos, mais fase. Por que 2 retornos? Um corresponde a uma lâmpada, o outro corresponde a outra. O neutro fica ligado na lâmpada e a fase desce aqui no interruptor. O que mais que a gente tem? Então, o que dá para dizer? 2 pontos de luz comandado por um interruptor de 2 seções. É exatamente o que a gente tem, tá, pessoal? Um interruptorzinho de 2 seções comandados por 2 pontos de luz. Não tem sequer o que discutir aí. Duplo ponto de luz comandado por um interruptor simples? Não, o interruptor é de 2 seções. 2 pontos de luz comandado por sensor de presença? Não, não tem sensor de presença. Sensor fim de curso é para cremalheira de portão residencial e outras. Sempre que a gente tiver um curso, tá, um deslocamento, aí quando chegar ao fim daquele deslocamento, o sensor fim de curso vai indicar o fim de curso. Daí o nome dele ser fim de curso, óbvio, né? 2 pontos de iluminação com ligação em série comandados por um interruptor de duas seções. Pessoal, não é ligação em série, tá? É ligação paralela. Esses esquemas de ligação de iluminação, iluminação residencial sempre vai ser paralelo, não em série. 86ª. Opa, CESP Sebrasp, vai vendo, hein? Ó, vamos dar uma olhada nisso aqui, tá? Aqui a gente tem uma tomada baixa, um interruptor simples, um ponto de luz, um quadro de distribuição parcial, vem do quadro de medição alimentação de 10 milímetros, tomada baixa, tá? Outra tomada baixa aqui. Agora eu quero saber como esse cara vai passar esse conduíte aqui, sendo que provavelmente tem um pilar aqui. Pessoal, isso aqui não se faz, tá? Qual o correto aqui, ó? O conduíte, o conduto, o eletroduto, ele não faz curva no canto da parede assim. Primeiro que você pode ter um pilar aqui. Qual era o correto? Cancela esse tubo aqui e desce aqui, ó, na laje, tá? Ó, da caixinha da luminária aqui no centro do cômodo, você puxa descendo igual puxou para cá, você vai puxar para lá. Isso aqui não se faz não, tá? Fica a dica para vocês aí já. Fica a dica. Porque pode ter um pilar aqui e você não vai ter um eletroduto. Primeiro que a instalação elétrica é feita depois da estrutura. Aí você tá com um pilar concretado aqui, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai quebrar o pilar para passar o conduto, porque está no projeto elétrico? De jeito maneira, né? Não, vai descer na laje. Descer na laje não, você vai deixar o eletroduto aqui, né, na concretagem da laje já vai estar passado lá, ou você vai fixar por baixo, né, pegar a furadeira, uma bucha e aquela braçadeirinha, fixar o eletroduto corrugado, aquele amarelo, ou você pode pôr outro qualquer também, tá? Se não for concretar junto com a laje. Inclusive o pessoal tem largado mão de estar concretando assim dentro da laje, eles normalmente vêm e fixam por baixo mesmo a instalação elétrica depois. Adiante, pessoal, vamos tocar para frente. É lógico que vai ter coisa que não vai ter como, né? Vai ter que ficar na laje. Mas essa parte interna, assim, aquilo que não atravessa, eles normalmente deixam por baixo mesmo. Vamos tocar para frente, pessoal. O que mais que a gente tem aqui? O que diz? Ó, a figura acima representa uma parte de uma planta baixa de instalação elétrica de uma residência e um edifício que será atendido em tensão fase neutra igual a 127 volts. A planta ainda é uma versão preliminar do projeto, porque precisará ser revista pelo engenheiro eletricista e possivelmente precisará de ajustes para permitir a conexão de equipamentos ainda não previstos pelo proprietário da residência. Tendo como base essas informações, julgue o próximo item.
Suponha que o proprietário da residência deseja instalar um aparelho de ar-condicionado do lado direito da janela, em altura apropriada e acima da tomada indicada pela planta. Então está aqui a janela, ele quer pôr um ar-condicionado aqui, ó, né? Em altura apropriada e acima da tomada indicada pela planta. Nesse caso, seria correto instalar uma tomada alta para alimentar o aparelho a partir do circuito 2, aproveitando a fiação desse circuito para alimentar a tomada baixa já existente da instalação. Pessoal, se ele vai para o ar-condicionado, primeira coisa, ar-condicionado é tomada de uso específico, tá? Tomada de uso específico. Então, já está errado por aí. Você manda, é um circuito independente. Circuito independente. Vamos ler isso aqui de novo. Neste caso, seria correto instalar uma tomada alta para alimentar o aparelho a partir do circuito 2, aproveitando a fiação desse circuito para alimentar a tomada baixa já existente na instalação. Só não procede não, tá? Isso aqui está errado. Vamos ver se algum colega complementa com um comentário. O que mais que a gente tem? Ar-condicionado é de uso específico e deve ser alimentado por um circuito próprio, independente, ou seja, não pode aproveitar a fiação de outro circuito. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. 1 João, capítulo 5, verso 4. Amém. Vamos tocar para frente, pessoal. 87ª, isso aqui é a 13ª de trás para frente, a gente já está fechando. O que mais que a gente tem? A imagem é a mesma, tá? O ponto de luz no teto é comandado por um interruptor three-way. É errado, pessoal, interruptor simples, tá? Não é three-way não, isso aqui está errado. Adiante, 88ª. A imagem é a mesma, tá? Considerando apenas os condutores que chegam até o QD, quadro de distribuição está aqui, não é possível instalar tomada no quarto para aparelhos que funcionam em 220, porque há apenas um condutor fase chegando ao quadro de distribuição. Caso chegassem ao QD pelo menos 2 condutores fase, seria possível instalar no quarto uma tomada que permitisse suprir energia em tensão 220. Tá certo, pessoal. Aqui fala que fase neutro soma 220. Pode acontecer de fase neutro somar... Fase neutro somam 127. Pode acontecer de fase neutro somar 220? Pode sim, tá, pessoal? Pode sim. Mas não é o caso que é descrito aqui. E no geral, fase neutro soma 127, não 220. No geral, mas no Tocantins, por exemplo, fase neutro dá 220. Não sei se no Maranhão é assim também. Enfim. Tá certo isso, pessoal? Tá certo, tá? Tá certo o que diz aqui na descrição. Se eu tivesse duas fases, vocês notem que chega aqui, só uma... chega aqui no quadro de distribuição, neutro, fase, terra. Não chegam duas fases. Se não tem duas fases, não dá para fazer o 220, tá? Ao menos não na regra geral. Tá certo isso aqui? Tá certo. Tá certo o que ele diz aqui, ó. Tá? Se tivesse duas fases, dava para fazer. 89ª. O motor elétrico possibilita a operação com mais de uma potência nominal. Beleza. Quando operando em sua potência nominal máxima, a corrente nominal deste motor é igual a 90 amperes. Pessoal, 90 amperes é uma carga alta, tá? Uma carga alta. Uma intensidade de corrente alta. A utilização desse motor prevê a exploração do fator de serviço declarado pelo seu fabricante, que é igual a 1.2. Então, primeiro você tem uma corrente nominal de 90, depois você tem um fator de serviço de 1.2. Considerando as disposições da 5410, nessas condições de utilização, a mínima corrente de projeto IB a ser considerada para o dimensionamento dos condutores do circuito terminal, que alimenta exclusivamente esse motor, deve ser igual em amperes a... Pessoal, essa questão aqui eu vou confessar a vocês que eu não fiz ela com muita consciência quando fiz, tá? Eu olhei aqui, ó, olhei as alternativas, eu falei, se eu dividir por 1.2, não tem como dar 90, vai dar menos que 90. Se eu multiplicar por 1.2, vai dar mais que 90, então não é 91 também, né? 75, e eu falei, fator de serviço, enfim, pessoal, eu falei, poxa vida, se eu multiplicar 90 por 1.2, eu vou encontrar quanto? Eu vou encontrar 108, porque 0.2 vezes 9 dá 18, 18 e 90 dá 108. Aí eu falei, eu vou marcar 108 aqui e ver o que vira. E marquei e estava certo, tá? Foi assim que eu resolvi. Aí depois que eu fui buscar, e tem lá, ó, na 6.5.1.3 da 5410, diz o seguinte, capacidade de condução de corrente. No dimensionamento dos condutores do circuito terminal que alimenta exclusivamente um motor, deve ser considerada uma corrente de projeto IB, no mínimo igual à corrente nominal do motor, que é 90 amperes no caso, nas condições de utilização, isso mesmo. Aí tem as notas, vejam só. Se o motor possui fator de serviço declarado pelo fabricante, que no caso o nosso motor possui, o fator de serviço é de quanto? 1.2. E se for prevista a utilização do motor explorando-se esse fator,
A corrente de projeto deve ser considerada no mínimo igual à corrente nominal do motor, que é quanto? 90, nas condições de utilização, multiplicada pelo fator de serviço, que é quanto? 1,2. O fator de serviço é sempre maior que 1. Então, 90 vezes 1,2 dá 108, é o nosso gabarito, tá, pessoal? Questão assim que eu imaginei que fosse ser complexa, mas é tranquila. Vamos tocar para frente, 90. Restam só mais 10 após a resolução dessa, portanto, isso aqui é de número 11, de trás para frente. Adiante. Sobre o dimensionamento de condutores carregados de uma instalação elétrica, de acordo com a 5410, a queda máxima de tensão percentual nos circuitos terminais deve ser... A queda máxima de tensão nos circuitos terminais, aliás. Pessoal, terminal é 4%, tá? Terminal é 4%. Tem uma tabelinha que fala que nos transformadores e geradores, tá? Seja no transformador da concessionária ou no transformador da subestação particular, a queda máxima de tensão deve ser de 7%. 7%. Mas no circuito terminal 4% e na entrada 5%. É o que diz aqui, ó. Entrada 5%, circuito terminal 4%. É importante lembrar, principalmente do circuito terminal, que são aqueles que as bancas mais cobram. AC é o nosso gabarito. 91ª, 5410, garante segurança de pessoas e animais, bem como funcionamento adequado da instalação e conservação dos bens. Essa norma se aplica, entre outras, às instalações elétricas de que tipo? Em Minas, não se aplica. Iluminação pública, não se aplica. Iluminação pública já é média tensão, tá, pessoal? Embarcação em aeronave, não. Embarcação em aeronave é veículo, a gente já viu. Veículo automotor, não. Pessoal, não se aplica em veículo, a não ser que o veículo seja reboque, tá? Por quê? Reboque simula, reboque trailer, né, do tipo trailer, simula uma casa. E se é casa, vai se aplicar. Em áreas descobertas das propriedades externas das edificações, se aplica sim. Isso aí a gente já discutiu um pouco disso nas aulas anteriores. 92ª. Circuitos representados no esquema unifilar abaixo estão ligados a um quadro de distribuição bifásico. Então tá aqui, ó, o quadro de distribuição, de fato, ele manda duas fases, tá? A gente vê que o circuito 2 aqui, por exemplo, é um circuito bifásico, enquanto que o circuito 1 é um circuito monofásico. Caracteriza essa instalação. Vamos fazer uma análise disso aqui, pessoal? O que a gente tem? Vou fechar isso aqui, né? A gente tem isso aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem, ó. Um paralelo aqui, um interruptor three-way aqui, outro interruptor three-way aqui, e um interruptor intermediário aqui, ó. 4 retornos do interruptor three-way, 3 retornos para o outro interruptor three-way que não o principal, tá? E aqui no interruptor three-way principal tem 2 retornos e a fase. E o neutro, ele vai ficar conectado aqui direto o tempo todo nas lâmpadas, tá? E o que mais que a gente tem? Ó, por que a gente tem... Estranho. Isso aqui tá muito estranho, pessoal. Olha lá que isso aqui não estiver errado. Presta atenção, ó. Tá dizendo... Não é possível isso aqui. Ó, tá dizendo... Atenção porque eu vou falar agora. Tá, essa tomada alta aqui é alimentada pelo circuito 2, certo? Certo. O circuito 2 vem do quadro de distribuição, certo? Certo. O circuito 2 é bifásico, certo? Certo. Não tem... Não tem outro caminho, pessoal, para o circuito 2 chegar na tomada 2 aqui, nessa tomada, que não passando por esse eletroduto. E vocês notem que nesse eletroduto aqui, ó, não tem fase. Só tem neutro, retorno e terra. Como é que essa fase chegou aqui? Ela brotou, ela pulou, saiu daqui e chegou aqui. Isso aqui tá errado, tá? Ó, se tem essas duas fases aqui, ó, teria que passar duas fases nesse eletroduto também. A menos que tenha surgido um caminho alternativo aí, mas não faz sentido que tenha essas duas fases aqui sem elas terem passado por aqui não, tá? Sem elas terem passado por aqui, não faz sentido não. Então, pessoal, as duas lâmpadas estão ligadas no circuito 1, são comandadas pelo circuito A, ou seja, elas acendem e apagam juntas, tá? Não tem muito o que dizer aí não, tomada 2 é 220, ainda que essas fases tenham brotado aqui do nada, tá? Mas vamos lá, duas lâmpadas de 220. Tá, pessoal, vejam que o que alimenta as lâmpadas, ó. As lâmpadas estão no circuito 1. Circuito 1. As lâmpadas, elas estão no circuito 1. O circuito 1 tem o quê? Fase e neutro. Fase e neutro. Se é fase e neutro, pessoal, é 127. E se as lâmpadas estão no circuito 1, elas são 127. Duas lâmpadas 220? Não. Três lâmpadas 220? Primeiro que nem 3 lâmpadas a gente tem. O que a gente tem são 2 lâmpadas. Então a gente já cortou aquelas que falam em lâmpadas 220. Vamos ver o que mais que a gente tem. Os interruptores são 2 paralelos e um intermediário, que caracteriza o four-way. Então, o que mais que a gente tem? Duas lâmpadas 127 em série. Primeiro, não é em série. Pessoal, a gente não liga a lâmpada em série. Se eu ligar em série, significa que se uma queimar, vai interromper o circuito e a outra não vai funcionar. Enquanto que nas residências a gente sabe que se uma lâmpada queima, as outras continuam funcionando, tá? Ao menos de modo geral.
Duas lâmpadas de 127 volts em paralelo, comandada de 3 pontos distintos e uma tomada alta de 220 volts. Isso mesmo, pessoal, tá? Seta preta, tá? Seta preenchida é tomada alta, tá? Seta branca é tomada baixa e seta metade branca, metade preta é tomada intermediária. O resumo é que preta é tomada alta, de fato é o que a gente tem. Essa tomada alta 220 olha as duas fases aqui, tá? Duas fases e o terra tá ligado no circuito 2 e o circuito 2 vem do quadro de distribuição, de fato, é um circuito bifásico. Belezinha? Vamos tocar adiante, pessoal. Nosso gabarito a gente já achou, tá? 3 lâmpadas 127 não são 3 lâmpadas, tá? São só 2 lâmpadas. A gente já corta a D também, de fato, é letra C. Tá? 93ª. De acordo com 5410, a conexão do aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser realizada em uma habitação, tá? Por meio de tomada de corrente? Não. De uma forma direta, sem o uso de tomada de corrente? Sim. Interruptor? Não. Haste de alumínio? Não. Por meio de haste de cobre? Não. Pessoal, eu falei disso na aula que nós resolvemos, né? Na nossa discussão de teoria, tá? Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui, ó. Eu trouxe até, ó, tanto aquecedor, quando a norma fala em aquecedor, ela tá falando de chuveiro e desses aquecedores, aquecedor de ar, que seja, tá? Então aqui, ó, tem um aquecedor de água. Vocês notem que não tem tomada de corrente. Isso aqui é só uma caixinha. Vem fase, fase e terra, tá? Ainda que o eletricista dessa instalação, ele utilizou aqui o azul escuro como terra, tá? Utilizou o azul escuro como terra. Ou, talvez, nessa residência, pode ser que o terra seja tanto terra e neutro, que é o chamado PEM, condutor PEM. Mas, enfim, a gente não vai entrar nessa seara. O resumo é que o que a norma diz, lá no 9.5.2.3, aquecimento elétrico de água, a conexão do aquecedor elétrico de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem uso de tomada de corrente. Deve ser como? Deve ser direta, sem o uso de tomada de corrente. Então aqui, ó, tanto um aquecedor de água quanto um chuveiro deve ter esse borne de porcelana aqui, em que liga sem o uso de tomada de corrente, de forma direta, tá certo? Isso mesmo. 94ª. De acordo com 5410, em cada cômodo ou dependência de uma habitação, deve ser prevista pelo menos quantos pontos de luz fixos no teto para a previsão de carga? Pessoal, o mínimo de 1, tá? A gente não pode ter um cômodo sem luz, não, como diz a letra E aqui. Tá? A norma, ela fala em critérios mínimos. Se você quiser, sei lá, colocar uma luminária que simula o sol de tanta potência dentro do seu quarto, você pode. Você vai prejudicar o seu conforto, mas a norma não está ligando para isso não, ela está ligando para o mínimo. A norma de luminância talvez se importe, tá? Mas tá aí. 95ª, 5410, em salas e dormitórios de uma habitação, devem ser previstos, no mínimo, quantos pontos de tomada de uso geral para a previsão de carga? Pessoal, salas e dormitórios, um ponto para cada 5 metros ou fração de perímetro do ambiente. Isso aí a gente já discutiu. 96ª, vamos dar uma analisada no 96ª aqui que a gente tem. Ó, pessoal, são quantos pontos de luz? São 5 pontos de luz, tá? 5 pontos de luz. E olha a quantidade de retorno que a gente tem aqui. São quantos? Vamos contar. Dá para puxar o zoom? Dá. São quantos pontos de retorno? 1, 2, 3, 4, 5. 5 retornos mais um neutro, tá? Vai vendo. Aqui a gente tem 4 retornos, porque tem 4 retornos. Interruptor intermediário e aqui interruptor paralelo com 3 retornos, ou seja, ele é aquele paralelo que não principal. E aquele interruptor que desce a fase, que desce a fase, com os 2 retornos vai ser o interruptor principal. Então aqui a gente tem o principal, o three-way principal, o three-way secundário e o intermediário que desce só os retornos, tá? O que dá pra gente dizer disso aqui? Pessoal, quando tem essa caixinha aqui é porque é lâmpada fluorescente, tá? Eu acho que é isso. A gente vai ver lá na 5444. Mas quando tem essa caixinha de redor, eu acho que é porque a lâmpada é fluorescente e não incandescente. Vamos ver se isso procede? Vou abrir aqui o Foxit, que é o meu leitor de PDF, 5410. Na verdade não é a 5410 que eu quero, é a 5444. Deixa eu abrir que eu peço a 5444. Aqui tem a caixinha, eu acho que é fluorescente, porque vocês notem que tem lâmpada sem aquela caixinha de redor. Ó, vocês notem, ó, ponto de luz fluorescente. E essa que não tem, ó, ponto de luz incandescente, ó, ponto de luz incandescente. Então essa que tem a caixinha de redor, ela é fluorescente, essa que não tem é incandescente, o que a gente dá para deduzir daí. Então aqui ó, nós temos 2 pontos de luz incandescente. Pessoal, essas luzes incandescentes elas estão obsoletas, tá? Ninguém usa isso mais não. Consome energia demais, gera calor. O que a gente usa hoje? Fluorescente. Até o fluorescente está caindo em desuso. A gente usa o quê? Isso mesmo, LED. Light Emitter Diode. Tá? Diodo emissor de luz, LED. Light Emitter Diode. Então vamos para o jogo.
Vamos pro jogo. E aqui, ó, as tomadas. Não tem nenhuma tomada, né? Como é que pode, pessoal? Uma cozinha sem tomada. Sem chance, né? Sem chance. Ou ele não fez o lançamento das tomadas ainda. Mas vamos voltar pro jogo. O que que fala aqui, ó? Os pontos de luz da sala são adicionados por... A sala é essa aqui, tá, pessoal? Olha aqui, ó, sala. Duas luzes. Eu tenho dois interruptores paralelos e um intermediário, ou chamado de four-way. Portanto, dois interruptores three-way e um four-way. Nosso gabarito é letra A. Adiante, pessoal, vamos tocar para frente, a gente já está finalizando. 5410, tarará, para determinar a quantidade mínima de pontos de tomada que devem ser projetados para duas salas de uma residência que são retangulares. Pessoal, são duas salas, as salas são retangulares. A primeira sala tem 4 de largura e 5 de comprimento, a outra sala tem 2.3 de largura e 6 de comprimento, ou seja, a segunda é bem mais estreita que a primeira, né? E, pessoal, a gente está falando de quê? De ponto de tomada. Ponto de tomada eu vou considerar a área ou perímetro. Para a área, para iluminação eu considero a área. Mas para tomada, eu vou considerar o perímetro. Então, o que a gente vai dizer? Dessa forma, os números mínimos de pontos de tomada para as salas 1 e 2 são, respectivamente... Pessoal, primeira sala. Ó, 4 e 5, 9. 9 vezes 2, 18. 18 para 5, né? Vai dar 3 ponto... Vai dar 3, aí vai restar 3. 5 para 3. 5 para 3 vai dar 1.666, eu acho. Calque, né? 18 dividido para 5. 3.6. Errei feio. Enfim, 3.6. Ou seja, pessoal, 4, né? 4. Porque fala da fração também. É 5 ou fração. Vai ser um ponto de tomada para cada 5 ou fração. E aqui, ó, a gente tem 2.3. Vamos arredondar isso para... Tá, 2.3 vezes... 2.3 e 6 dá 8.3. 8.3 vezes 2 dá 16.6. É isso? Isso, 16.6. 16.6 dividido para 16.6 dividido para 5 vai dar 3.66. Dessa vez eu acerto. Quer ver? 18 dividido 18.6, né? 18.6 dividido por 5. Paciência comigo aí, viu, pessoal? 18.6. É isso mesmo? É. Então, pessoal, 3.72 vai arredondar para quanto? Vai arredondar para 4 também, tá? Vai arredondar para 4. Pessoal, qual o trecho da norma que eu estou utilizando aqui? O trecho que diz que um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro se a área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados. Tarará, tarará. É um trecho da norma. Olha aqui, ó. Em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível. Portanto, nosso gabarito aí de fato procede letra C. 98ª. Quanto às recomendações normativas das instalações elétricas, assinale a alternativa correta. Utiliza-se o mesmo símbolo gráfico para representar um quadro geral e um quadro parcial de luz e força. Errado, pessoal. Utiliza os símbolos distintos, tá? Utiliza os símbolos distintos para representar quadro geral e quadro parcial. A 5410 não precisa ser observada em canteiros de obras, pois as instalações são provisórias. Errado, devo observar. Em caso de identificação pela cor, qualquer condutor isolado utilizado como condutor de proteção deve ser identificado pela cor vermelha em sua isolação. Errado, pessoal. O condutor de proteção é verde e amarelo. É o condutor brasileiro, tá? O terra brasileiro. O uso de dispositivos de proteção à corrente diferencial residual dispensa a presença de condutor de proteção. Errado. O DR não vai dispensar o condutor de proteção. Todo circuito deve dispor de um condutor de proteção em toda a sua extensão. E um condutor de proteção poderá ser comum a 2 ou mais circuitos, desde que alguns critérios normativos sejam obedecidos. Pessoal, restou aí, né? Restou aí. Isso aí mesmo. Ainda que a definição trazida pela letra E seja um pouco assim fechada, tá? Embrincado, quero dizer, é a letra E. Adiante. A penúltima questão, tá, pessoal? Nós temos aqui, a respeito das instalações elétricas de baixa tensão, julgue os itens subsequentes. Em sistemas trifásicos, a seção reta do condutor neutro deve ser dimensionada de modo que seja 3 vezes superior à seção reta dos condutores de fase. Pessoal, o neutro em instalações residenciais padrão, tá? Eu estou falando de instalações residenciais. O neutro ele vai ser ou menor ou igual, tá? Vai ser ou menor ou igual e 3 vezes superior à seção das fases é muita coisa. Você já pensou? Você tem um alimentador lá para as fases de 25 milímetros,
que você tem um neutro de 75? Apesar que eu não possa aumentar o diâmetro e dizer que a área cresceu na mesma proporção, né? A relação, eu não posso dizer, por exemplo, um condutor que tem 75 milímetros de diâmetro, a área dele vai ser mais que 3 vezes maior a área de um condutor cujo diâmetro é 25 milímetros. Uma coisa é o diâmetro, que é uma grandeza linear, outra coisa é a área, que é uma grandeza bidimensional, né? Então, assim, se eu aumento o diâmetro, eu aumento a área mais vezes do que só o diâmetro. Tá errado. 3 vezes superior tá errado. O que o comentário diz? O que a norma diz? Atenção, pessoal. Isso aqui a gente já entra na parte de elétrica, tá? Tanto é que essa aqui é uma questão muito fácil. Aquela história que eu falei para vocês. Eu peguei questões de nível baixo, assim. Questões fáceis, mas que são da engenharia elétrica. Pra gente dar uma treinada também, né, pessoal? Porque se o treino é difícil, o jogo é fácil. Quando num circuito trifásico com neutro ou num circuito com duas fases de neutro, a taxa da terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 33%, pode ser necessário um condutor neutro com seção superior à dos condutores de fase. Tá? Pode ser necessário, significa que vai haver. O que mais que nós temos? A 100ª questão. Os dispositivos de proteção contra surtos não são aplicáveis em instalações elétricas de baixa tensão, pois seu uso é exclusivo de subestações com arranjo do tipo barra dupla. Não procede, tá, pessoal? A gente tem DPS. Eu, nos meus projetos, eu coloco DPS em residência, sim. E a norma também fala que deve ter, tá? Que é aconselhável ter. Enfim, isso aqui está errado. Errado. Não são aplicáveis instalações... São aplicáveis, sim. Pessoal, nós fechamos aí as nossas 100 questões, né? Maravilha. A gente conseguiu cumprir aquilo que nós nos havíamos proposto aqui na aula 62, responder 40 questões. Aproveite essa playlist aí, eu acho que agora em elétrica eu vou falar só da NR10. Pode ser que eu volte aqui resolvendo questões de elétrica, mas a gente deixa isso aí por enquanto, tem conteúdo que eu não cobri ainda e a gente já fez uma cobertura boa da 5410. O que eu quero dizer a vocês, pessoal? Se o conteúdo tem sido relevante, se você está curtindo o canal, se inscreva, caso ainda não seja inscrito, curta, manda para um colega que está estudando para concurso e vamos fazer essa comunidade crescer, tá certo? É uma alegria compartilhar conteúdo aqui com vocês e a gente segue rumo à aprovação. Segue a gente lá na rede social, caso você ainda não siga. Estamos juntos e bora para frente. Até mais, pessoal. Abração.